Você já se inscreveu no canal? Eu espero você se inscrever. Vai lá. Eu fico aqui aguardando, antes de começarmos a nossa aula. Só dá um clique. Agora dá um like. Vamos para mais uma aula. Como já sabemos, Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele era empirista, ou seja, ele acreditava que apenas se chega à realidade se adquire conhecimento através do experiencialismo. O conhecimento vem através dos sentidos, pelas experiências de observação, diferentemente de Platão, que crê que o conhecimento se dá apenas pela racionalidade. Essa racionalidade está no mundo das ideias, e só a razão humana pode acessá-la. Ele vai tentar responder a Parmênides. Discordou de ambos. Não se deve abandonar o mundo sensível para a busca do verdadeiro ser. Que dizia que o ser verdadeiro é imutável, único e eterno. Platão dizia que o mundo das ideias deve ser buscado, porém o não ser é uma espécie de cópia imperfeita do mundo inatingível. Platão e Parmênides defendem que a distinção entre a realidade e a aparência. A essência não muda. As coisas que mudam são a aparência. Ele chamou a metafísica inicialmente de filosofia das primeiras coisas. Antes de entender as demais coisas, o homem deve conhecer a multiplicidade dos seres, suas mudanças e captar nessas mudanças a essência. Distinção entre os seres, ciências, cores, grande, pequeno, etc. Conceitos que estão em nossa mente desde a sensação até o intelecto. Ele chama isso de metafísica. Vocês já viram que tem novidades no canal. A nossa gerência de edição preparou toda uma introdução para a nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre Aristóteles, um pouquinho mais sobre o conceito metafísico em Aristóteles. E por que que esse conceito, de certa forma, abarca bastante questões relacionadas à nossa cosmovisão cristã. Sabemos que Aristóteles escreveu sobre muitas coisas e hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a metafísica em Aristóteles e a cosmovisão cristã. Na aula passada nós falamos do princípio de não contradição, de que cada coisa tem a sua essência, a sua verdade e que ela não tem em si uma condição de ser variável, ela não pode ser contraditória. E isso pode ser uma afirmação falsa ou verdadeira. Falamos um pouco sobre o conceito de silogismo em Aristóteles. Nossa mente, ela já tem uma imagem mental, uma espécie de projeção sobre um objeto, sobre um conceito, e não aceitamos uma outra informação sobre um objeto que já faz sentido para nós, já tem sentido ser como é, ter o nome que tem, ser tratado como é tratado. O nome daquilo que já conhecemos, então não pode ter uma outra conotação. Você já ouviu uma discussão entre um nordestino e um sulista quando eles disputam sobre o nome do biscoito ou da bolacha? Pega uma bolacha e um biscoito. É uma bolacha. A gente tá em São Paulo. Essa guerra você já perdeu, só pra te aclarar. O jeito certo é biscoito ou bolacha. Uns falam biscoito, outros falam bolacha. Eu falo biscoito, mas pode falar bolacha. Que isso? É biscoito, 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 é biscoito. Você já deu muita confusão. A minha esposa era paulista e ela chama esse item de bolacha. Bolacha. Pra nós, bolacha é aquela creme cracker, aquela mais salgada. Toda essa que é doce, nós chamamos de biscoito. E tá aqui o nome, ó, pra comprovar. Biscoito. Biscoito. É biscoito. Outra vez, biscoito. Você tá onde? Que cidade? Tem uma até que tá aberta. Que cidade você tá? Enfim. São Paulo. É bolacha. What?
A nossa mente, ela está condicionada a não aceitar outro nome daquilo que já conhecemos, daquilo que já está implícito, já faz parte da nossa subjetividade. Fica muito difícil, então, aceitar que bolacha é biscoito, de que biscoito é bolacha. E o que isso tem a ver com metafísica? Calma lá, a gente vai caminhar no conhecimento dessa teoria. Existem algumas exceções, é claro. Nós podemos descrever uma mesma coisa com nomes diferentes. Por exemplo, casa, habitação, morada. Nesses termos, as palavras têm o mesmo sentido. Nesta condição, biscoito e bolacha, para alguns tem um sentido diferente, para outros vai ter o mesmo sentido, apenas sendo aí uma variação linguística de um estado para outro. Metafísica, em Aristóteles, é algo realmente muito atraente. Ele cria um conceito, uma espécie de uma compreensão ou uma dedução de que as coisas, elas são movidas por uma espécie de um motor motriz que faz com que o mundo movimente-se. Então ele falou sobre a origem do universo, sobre a criação do cosmos, do mundo, entendendo então que havia uma força, um devir que movimentava então todas as coisas. Logo, esse movimento ou essa concepção passou dentro de um mundo ou de uma cosmovisão cristã ser entendido como o apontamento para o próprio Deus, como sendo a causa movedora deste universo, deste mundo, do devir de Aristóteles. Claro que o conceito divino e cristão na nossa cosmovisão vai muito mais além do que essa proposta dele, e a gente não pode de fato dizer que Aristóteles estava se referindo ao Deus cristão, até porque não havia uma ligação entre o mundo em que ele estava com o mundo judaico-cristão, o mundo que recebeu a revelação das escrituras sagradas. Então Aristóteles cria um princípio de identidade, dizendo que cada ser tem a sua não contradição, e ele vai dar alguns nomes para esse ser que ele julga ser o devir ou julga ser o motor que move todas as coisas. Ele fala que ele é um ser por essência. Ele denominou esse motor ou esse ser como o ser puro, o ser por essência, por excelência, e ele vai dizer então que os seres, eles são físicos e materiais, animais, vegetais e etc. Entre outros, seres físicos e materiais, eles estão aí dentro de uma cadeia de animais e vegetais. Ele vai também falar sobre os metafísicos. Existem como formas, não nascem nem mudam de forma. Os imutáveis, para ele, eram os astros, que depois com o tempo foi claramente desconstruído essa concepção de que os astros eram imutáveis, e eterno, aquilo que seria imutável, conhecido pelo intelecto divino, ou seja, aquilo que estava apenas à proposição do divino, do ser por excelência, o ser motriz, movedor de todas as coisas. O que então a metafísica estuda? Estuda a terminologia verdadeira do que seria o nome de um objeto, biscoito, bolacha? Não, não é isso. A metafísica, ela vai se preocupar com o estudo da natureza da realidade, a realidade das coisas, no seu mais profundo modo de ser observado. Ou seja, é um estudo que vai para além da concepção epistemológica, que cuida em saber, como posso saber. É um estudo que realmente transcende e procura estudar a natureza da realidade. Então, a metafísica estuda, de certa forma, o ser divino, e que é o motor imóvel. Então, a metafísica tem a intenção de estudar os primeiros princípios e as causas primárias dos seres. O que é, como é, por que é, para que é, por que e para que serve. Ela estuda os atributos e a propriedade geral dos seres. Pensa em entender melhor a substância geral. Tem a intenção de definir a essência particular das coisas. Se eu falo para você sobre ética, tem uma série de conceitos que vêm por trás dessa palavra, que vão compor a compreensão do que isso significa. Se eu falo para você sobre amor, vem
ao teu entendimento uma série de compreensões de como essa palavra amor torna-se algo compreensível e que faz sentido para você. Por trás de todas essas palavras, então existe um conceito. Nós podemos dizer que, de certa forma, existe uma intenção ontológica por trás desse estudo, que visa apontar para o que é real e como vivemos essa realidade, para como estamos diante dessa realidade que é a vida. Vamos simplificar. Imagine um triângulo. Nele temos o signo, o significado e o referente. Signos são textos, códigos, frases, palavras. Essas palavras só fazem sentido quando entendemos o que ouvimos ou o que vemos, quando ela tem um significado. O referente está ligado a tudo aquilo que vemos ou ouvimos e criamos então uma definição concreta. Podemos, por exemplo, pensar no exemplo da bolacha. Ao pensar em bolacha, não pensamos em B-O-L-A-C-H-A. Imaginamos em nossa mente uma bolacha concreta, ou seja, a palavra bolacha só faz sentido para nós porque já temos em nossa mente uma ideia do que é bolacha. Já mentalizamos essa palavra. Logo, ela tem todo o sentido para nós. Não é mesmo? Não é isso que mentalizamos? Um objeto concreto que tem um formato, essa definição mental, essa ideia de bolacha, ela só existe porque de fato ela representa algo que é concreto, que faz e tem todo sentido para nós. Para esse filósofo, toda substância é uma combinação de forma e matéria. Jamais encontramos forma sem matéria ou matéria sem forma. Formas ou ideias não têm existência independentemente da matéria. Não existe um mundo ideal onde existem formas ou ideias em si ou por si só. Por isso ele rompe com Platão e não defende a ideia de um mundo protótipo onde existem as coisas ideais. Aristóteles não está dizendo que a forma ou a ideia não é o real. Logo, as formas, elas são reais e elas existem nas próprias entidades individuais. A forma humana existe realmente em todo ser humano. Ela não está em uma outra dimensão como protótipo. A forma de elefante, ela existe. Não existe um modelo dessa forma em um outro mundo. A forma de qualquer coisa que tiver aí ao seu redor, ela está presente nesse objeto. Ela não é uma imagem ou uma sombra de algo que está em um outro mundo paralelo, em um mundo idealizado. Tudo existe em forma de uma coisa ou de alguma coisa, o que ele chamou então, ou denominou isso de entelequia. Entelequia, então, é justamente aquilo que determina a materialidade particular das coisas. As pessoas apresentam os atributos da humanidade porque contém a forma em sua essência. A entelequia da humanidade está ali. É como se fosse a gênese dessa pessoa. É como se estivesse dentro de seu genoma, dentro de seu código. Nós poderíamos falar em termos mais modernos. Para Aristóteles, então, essa entelequia trazia dentro da pessoa toda essa predisposição a ela ser o que é. Essa entelequia é uma força ou um princípio teleológico que rege os processos. É uma coisa que vai vir a ser, o que vem a ser. Então nós não podemos dizer que em um pé de acerola da manga, porque a entelequia daquele pé, daquela árvore, não existe a predisposição para aquele outro fruto. Nós não podemos dizer que em uma árvore vai crescer tomates, porque o tomate cresce em uma planta. Um carvalho vai lá em sua copa, dá muitos frutos de coco. Não faz sentido, porque o carvalho não dá o fruto que vem do coqueiro. Isso nos fala muito justamente sobre 4 coisas muito importantes que Aristóteles tratou, que seria aí os 4 tipos diferentes de causas que produzem mudança nas coisas. Então esse contexto de vir a ser é um contexto de mudança, e toda mudança apresenta um tipo de movimento. O que muda move-se de uma coisa para outra, e isso não exige necessariamente uma mudança de lugar, por exemplo.
os processos de geração e que desencadeiam alguns tipos de mudanças, eles sempre estão em movimento. Do mesmo modo, o processo de envelhecimento também ocasiona mudanças. Para algumas coisas mudarem de um lugar para o outro, ou de um estado para o outro, algo tem que causar essa mudança. O processo de vir exige uma causa, e então ele vai nos trazer 4 causas que propõem essas mudanças nas mais diferentes formas que podemos então observar. Então essas 4 causas de mudança nas coisas para Aristóteles são elas: a causa formal, que determina o que é uma coisa ou o que uma coisa é; a causa material, qual há uma determinação como a coisa é feita; a causa eficiente, que trata o meio pelo qual a coisa é feita; e a causa final, para o que uma coisa é feita ou produzida, o seu propósito. Essas 4 causas, em outras palavras, falam sobre o que é, apontando o material do que é. Como é, trata sobre as formas que um ser tem. O porquê é, apresenta explicação para essa forma, o porquê que ela tomou essa forma. E para que é, apresenta justamente essa condição final, a finalidade, para que isto serve. O exemplo que a gente pode usar aqui é o mesmo que Aristóteles usou para descrever esse conceito. Quando se olha uma peça de mármore, nós estamos vendo o material como ele é. Agora, quando um artista, um artífice, põe os olhos sobre essa pedra e ele imagina a forma que ela precisa ter, ele então vislumbra como aquela peça é, ou como ela será, e ele entalha, ele trabalha para que aquela peça se torne aquilo que ele imaginou. E isso se torna autoexplicativo, porque a obra vai dizer o que ela é. A arte que ele criou vai se interpretar. Então isso explica a forma pelo qual aquilo chegou a ser desenvolvido ou a ser criado. E a finalidade seria o propósito pelo qual aquela obra de arte foi criada: para enfeitar algum jardim, para estar na entrada de alguma casa. Não sabemos ao certo, mas todo artista, ao criar a sua obra, vislumbra, imagina essa obra e entende que em algum lugar sua obra terá espaço para embelezar o ambiente. Então isso nos fala sobre potencialidade. Pensando sobre potencialidade, o exemplo de uma semente pode nos vir a calhar. Para algumas pessoas, uma semente pode ser apenas comida de passarinho. Até acho que aqui em casa, ultimamente, as coisas têm parecido ser assim, muito comida de passarinho. É semente em tudo quanto é salada, em tudo quanto é alimento, para ver se a gente emagrece. Enfim, mas uma semente para um agricultor potencialmente pode se transformar em uma árvore que vai dar muitos frutos, ou pode se transformar em um legume que ele vai depois colher e vender, gerar recursos para ele. Uma semente, aos olhos de um químico, pode se tornar um creme para embelezar. Uma semente, aos olhos de uma pessoa de fé, pode ser uma grande floresta e se tornar algo muito grande, a partir de se transformar em 1000. A grande verdade é que dentro de uma semente nós temos potencialmente a possibilidade, o surgimento de uma árvore. A árvore, por sua vez, tem a sua potencialidade de, fornecendo madeira, se tornar uma porta, um móvel. Mas a semente não pode se tornar um concreto. A madeira não pode dizer para si própria: eu quero virar uma grande barra de ferro, porque todos os objetos ou todos os materiais respeitam a sua potencialidade, se transformando em outras coisas por vezes, mas que estão ali dentro da sua possibilidade, pois a sua potencialidade vai até um determinado limite. Para Aristóteles, então, existe algo que é puro ou plenamente absoluto. Para ele existe algo que é atual, e isso aparentemente é o Deus de Aristóteles, ou sua noção do ser puro, de um ser atualizado, absoluto, que não tem potencial irrealizado, não está aberto a mutações, a mudança, a crescimento, um ser sem potencialidade, com a atualidade pura, por não ter mudança, não pode ter nenhum tipo de movimento. Por isso então que ele é o motor não movido. Ele é um motor não movido que move o motor movido. Então essa é a ideia de Aristóteles, de que existe um ser que gerou esse motor movido, sendo ele um motor não movido. Então a causa fundamental do movimento para Aristóteles, ou segundo esse filósofo, está arraigada desse ser puro, na
atuação dele. Aristóteles não chega à compreensão da profundidade de quem é Deus, mas de alguma forma essa perspectiva dele fornece uma raiz clássica para a noção do entendimento de Deus. Essa noção que Aristóteles tinha de Deus, ela influenciou de certa forma mais tarde alguns pensadores, tais como Tomás de Aquino. Mas de fato seria um erro imaginar uma identificação entre o Deus de Aristóteles e o Deus de Tomás de Aquino. A influência não quer dizer que havia semelhante compreensão de quem era Deus, que é o que individualiza uma matéria. Podemos dizer que a água, matéria, quando pensa assim em sua forma, existem variadas maneiras de pensar a forma água. Podemos pensar a água como um rio, como um mar, podemos pensar a água como um copo de água para saciar a nossa sede. Quando pensamos na água e no rio, por exemplo, estamos pensando na matéria, na forma, e a potência estaria ligado àquilo que é a virtude que está contido na matéria. Logo, a água pode sim formar um rio, pois ela tem potência para isso. Contém nela a força motriz para rasgar o solo e traçar um caminho, um rumo. E o ato seria a atualização, a transformação a qual essa matéria foi submetida. O rio é o ato da água que mudou a sua forma. Será que nós temos mudado também a nossa forma, a nossa essência, pensando em um Deus que nos ensina a buscarmos na cruz de Cristo o perdão dos nossos pecados, a transformação do nosso ser, a nossa condição de homens pecadores, de pessoas que se arrependem dos seus pecados e que chegam aos pés do Senhor humilhados, entendendo que nesta matéria que vivemos precisamos de ser transformados e que somente em Cristo existe a potência, o dínamos, o poder para sermos uma nova criatura, um novo ato de Deus e assim alcançarmos a salvação. Será que o rio da vida tem passado em nossas vidas para nos transformar à imagem de Cristo e mudar a nossa forma para que sejamos, como disse o apóstolo Paulo, a imagem e semelhança de Cristo? Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus e ver a cosmovisão cristã sobre esse assunto. Os cristãos creem em Jesus Cristo e creem que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Nós assim cremos. Muitas pessoas reagem dizendo que essas reivindicações parecem ser contraditórias, porque dentro dessa estrutura metafísica em Aristóteles realmente pode aparentar uma contradição. Eles pensam que como um objeto não pode ser redondo e quadrado ao mesmo tempo, assim também ser nenhum pode ser ao mesmo tempo Deus e homem, sem violar essa lei da não contradição. O pensamento correto a respeito de Jesus Cristo não diminui sua plena humanidade nem sua plena deidade. Jesus Cristo é Deus. Não há dúvidas a esse respeito, mas ele também é humano. Qualquer oscilação em uma das duas reivindicações tem um resultado, um entendimento defeituoso quanto a Jesus Cristo. Em linha geral, soa mais ou menos assim: o Deus cristão tem atributos como onipotência, onisciência, incorporeidade, inculpabilidade. Deus existe, entre outras coisas. Isso quer dizer que ele não tem começo nem fim de existência. Ele é eterno. Essa terminologia a existir é até um tanto quanto complicada quanto ao ser de Deus, porque só existe aquilo que é criado. Na verdade, Deus ele sempre foi. Ele é o eu sou. Entretanto, em linhas humanas, quando o homem pensa nessa condição de dualidade da natureza divina, há de se lembrar que nós estamos falando de Deus, de que nós estamos em uma esfera que nos é desconhecida. Quando nós pensamos na Trindade em sua essência, isso nos foge à competência de explicar ou de traduzir e compreender adequadamente como que essas três pessoas subsistem. Logo, Jesus, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É o único ser que de fato consegue subsistir nessa condição
condição. A metafísica, ela é um conceito superado e que até pode nos dar uma ideia sobre um ser divino, mas não apresenta claramente quem é esse ser. Nós podemos sim conhecer esse ser, enquanto ele é um ser na sua ontologia, conhecendo através de Cristo Jesus, que se encarnou para nos mostrar o caminho até Deus. O caminho até Deus, que não é um caminho metafísico, no conceito aristotélico ou platônico, mas é um caminho glorioso, onde Cristo nos mostra em vida como podemos agradar a Deus e ter acesso ao Criador de todo o universo. Nessa busca sobre as coisas primeiras, nós sabemos que Deus é o Criador de todo o universo, que Ele é quem formou através da pronúncia ou do anúncio de Sua palavra, Ele trouxe à existência todas as coisas. Pensando nessa grande trajetória de vida que estamos vivenciando neste mundo criado por Deus, nós somos muitas das vezes como este bloco de mármore que Aristóteles apontou e que tem sido talhado, tem sido moldado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Somos feituras do Senhor. Estamos constantemente sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Essa matéria que temos, aquilo que faz parte de nossa subjetividade, de nosso ser, isso tem sido moldado pelo Senhor para ser algo melhor. Porque temos um fim, temos uma finalidade neste mundo. A nossa vida não veio ao acaso. Eu gosto muito da história que escreveu C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, especificamente sobre o momento que ele conta de um garoto chamado Eustáquio. Ele é um adolescente bem impertinente e muito ambicioso, que acaba no livro tocando um tesouro e por conta disso ele se transforma em um dragão. No todo o decorrer da história ele acaba descobrindo a coragem, a honra, coisas que lhe faltavam, e ele ajuda os seus amigos a saírem de diversas situações complicadas. Próximo ao final do filme, estão diante do leão que simbolizaria ali a pessoa de Cristo, e há um grande e lindo rio límpido, e ele deseja mergulhar ali naquelas águas. Ele começa a arrancar as carapaças de dragão na intenção de se livrar daquela condição, daquela matéria que ele era, daquilo que ele havia se transformado, e ele não consegue, ele não tem forças para isso. Quando ele está prestes a ficar limpo, as carapaças voltam a nascer novamente nele, e ele não consegue mergulhar naquele rio, até que ele se demonstra vulnerável, ele se põe de costas, ele se põe em vulnerabilidade para que o leão passe sobre ele a sua garra e assim ele seja limpo. Essa imagem aponta algo muito interessante sobre essa mudança, sobre essa transformação de um estado para outro. O texto deixa claro que quando o leão passa as garras sobre a carapaça do dragão, isso lhe causa muita dor, uma dor muito grande, mas promove uma transformação muito gloriosa. Ele de fato volta a ser um jovem e tem a sua condição de indivíduo transformado. Sabemos que muitas das vezes lutamos contra a nossa própria natureza e que muitas das vezes lutamos com as nossas próprias forças, tentando nos purificar, nos limpar, ou mesmo vencer algumas tentações e aflições, ou mesmo mudar a nossa personalidade. E esse jovem, ele aponta claramente para essa característica de alguém que está com as suas forças tentando mudar, que com as suas forças está tentando melhorar ou se modificar, mas é somente quando nos tornamos vulneráveis, abrimos o nosso coração para Cristo e deixamos Ele trabalhar em nossas vidas, que somos verdadeiramente limpos, que o nosso ser de fato vai ser transformado, que de fato passamos a compreender quem somos em Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 21, nós temos um diálogo de Jesus com um homem que, como um mármore, foi talhado e transformado. Pedro, ele tem um diálogo com o Mestre. Pescar. Também nós vamos contigo.
Filhos! Tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Senhor. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Vinde, jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, de fato, é uma figura muito enigmática. Chamado de Simão, era filho de João, irmão de André, casado, e acompanhou Jesus em inúmeras viagens, tornando assim um discípulo. Era pescador. Pedro aparentemente não tinha uma educação religiosa apurada, avançada, mas aprende com o Senhor a desenvolver um caminho de fé. Ele tem participação muito importante no ministério de Jesus, estando com Jesus em momentos muito importantes, no Monte da Transfiguração, sendo aquele que confessou que Jesus Cristo era o Cristo e que isso havia sido revelado da parte do próprio Deus. Pedro, de fato, sendo um homem em seu estado natural, precisava passar por uma transformação que só Cristo poderia proporcionar e que só Cristo pode proporcionar ao homem. Ele precisava ser trabalhado, esculpido, tal qual nós precisamos passar por essa transformação, por essa metanoia, conhecer o Senhor Jesus Cristo sendo transformado à imagem e semelhança dele. Pedro chega mesmo a negar o mestre. Em um dado momento, corta a orelha de um soldado, dizendo que vai lutar até o fim pela liberdade do seu mestre. Acompanha o seu mestre até uma casa onde ele é julgado, na casa do sumo sacerdote. Ali ele nega, dizendo que não conhece, que não tem ligação com o mestre. E isso mancha seriamente, profundamente, magoa Pedro profundamente. A sua atitude faz ele se entristecer. A atitude de Pedro faz com que ele fique profundamente magoado consigo mesmo. E agora,
nessa passagem que acabamos de ler, o Senhor aparece aos seus discípulos, em especial Pedro, ao vê-lo, a entender que era ele, avisado pelo apóstolo João de que era o mestre, ele corre em direção ao Senhor, ele corre em direção daquele que é a esperança de, mais uma vez, transformá-lo de fato e por definitivo. Ele vai em direção ao mestre. O texto deixa claro que eles tomam os peixes, tomam a rede, eles sentam-se com o mestre, eles comem e Jesus tem um diálogo com ele. E esse diálogo é transformador. O Senhor pergunta para ele: tu me amas, Pedro? E ele fala que o ama. Tu me amas, Pedro? E ele novamente diz que o ama. Tu me amas, Pedro? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Nós somos seres muito falhos e por diversas vezes entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Não permitimos que o Senhor transforme as nossas vidas pela nossa própria resistência e orgulho. Preferimos às vezes nos portar como mármore bruto, ao invés de nos deixarmos ser transformados à imagem daquilo que o escultor divino quer fazer em nossas vidas. Somos como Pedros, somos pedras, somos rochas. Endurecemos o coração e a cerviz, não aceitando a metamorfose, a mudança, a metanoia, a mudança de mente, a proposta que Deus tem para que sejamos o que Ele quer que sejamos. Somos como esse dragão da história que acabamos de dizer. Resistimos, tentamos com as nossas próprias forças, mas precisamos estar vulnerável diante da cruz de Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor, para que assim de fato sejamos transformados naquilo que é o plano de Deus para a humanidade, desde o Jardim do Éden, desde antes da queda. Em Cristo somos essa nova criatura, em Cristo somos transformados em nova criatura. Nele passamos a entender o nosso ser e a saber quem somos para Deus e quem somos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe por favor para as outras pessoas verem. Tchau!